Olá, eu sou Rômulo Bertolatini, sou médico, atendo na Clínica Bertolatini em Acaraú. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A gente tem visto nos últimos dias uma questão muito grande relacionada com isso, inclusive gerando muitas dúvidas, muitas opiniões e, curiosamente, justamente isso, muitas opiniões, né? Então vamos lá ao que interessa. A gente tem que avaliar essa questão pensando basicamente em três cenários. Quais seriam os cenários? O primeiro cenário é aquele paciente em condição gravíssima, já praticamente terminal. A utilização da cloroquina não tem mostrado nenhum efeito vantajoso na terapêutica. Quando a gente diz que não tem mostrado nenhum efeito, a gente diz isso na observação prática e principalmente, claro, nos estudos, que nós não temos um sequer que comprove a eficácia da cloroquina nesses casos. O segundo cenário, o paciente gravíssimo, aquele que apresenta uma síndrome gripal grave, já caminha para insuficiência respiratória, ou mesmo já entrou em insuficiência respiratória. Esse paciente começa a desenvolver uma síndrome da respiratória inflamatória sistêmica, que aliás é um mecanismo de óbito na maior parte dos acometidos pela Covid-19. Esses pacientes, é uma situação tanto quanto controversa. Não temos ainda nenhum estudo conclusivo a respeito da eficácia da cloroquina ou da hidroxicloroquina nesse caso. Em algumas situações, nós temos inclusive estudos que mostram justamente o efeito contrário, ou seja, o uso da hidroxicloroquina aumentou a necessidade de incremento dos parâmetros de ventilação mecânica de vários pacientes. Outros, a medicação teve que ser suspensa em função da toxicidade apresentada pela droga. Afinal de contas, não é um remédio inerte, né? Cloroquina e hidroxicloroquina não são água. São medicamentos que apresentam uma cardiotoxicidade, uma toxicidade grande sobre a retina, toxicidade hepática muito grande e outras manifestações sobre a medula óssea e assim por diante, de forma que não é um remédio que possa ser utilizado indistintamente a qualquer pessoa. Embora não se tenha nenhum estudo que comprove a eficácia da cloroquina nesses pacientes, existe um consenso entre profissionais de que a hidroxicloroquina poderia ser utilizada e no Brasil se adota como protocolo a utilização, em alguns hospitais, a utilização da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Nosso entendimento nesse sentido é muito claro. Eu não tenho um estudo que comprove, mas existe evidências numa condição crítica, existe um consenso de profissionais nesse sentido, então nós também entendemos que nós podemos usar a hidroxicloroquina em pacientes que estão submetidos à vigilância constante, né? O terceiro cenário que nós teríamos é o paciente que apresenta uma síndrome gripal, tosse, febre, sem maiores consequências. Estaria indicada a cloroquina e hidroxicloroquina? Nesse caso, nós entendemos que é preciso fazer um balanço observando a relação custo-benefício. Esses pacientes vão se beneficiar de fato da utilização desses medicamentos? Não há nenhum estudo que comprove isso, mas há estudos que comprovam a toxicidade. Isso me faz pensar se devo ou não utilizar. Penso que o bom senso mandaria, então, eu tenho um paciente que tem uma síndrome gripal que começa a evoluir para uma condição grave. Eu acho que o bom senso nos autorizaria a utilização da medicação nesse caso, mas não no estudo, não porque eu olhei para a cara do paciente e achei que ele deve. Ele apresenta uma deterioração e, sobretudo, apresenta condições clínicas de utilização da medicação. O quarto cenário é o paciente que não apresenta nada, quer fazer uso da medicação apenas como profilaxia, como alguns artigos têm sido lançados aleatoriamente aqui e ali, indicando essa possibilidade, alguns deles inclusive indicando terapia full de longo prazo. Nós entendemos que utilizar remédios com a toxicidade da cloroquina e da hidroxicloroquina é um tanto quanto complicado quando isso é feito de forma indistinta, quando isso é feita em massa. Nós entendemos que isso seria quase que um assassinato em massa. E por que isso?
Porque são medicamentos, no caso da hidroxicloroquina, a dose terapêutica seria em torno de 25 miligramas por quilo de peso, a dose letal 30 miligramas por quilo de peso. É uma margem muito estreita para eu poder trabalhar sem que eu tenha controle sobre a situação. Então o que nós entendemos? Inclusive nós colocamos à disposição nesse sentido. Se você pretende, como decisão pessoal, fazer uso de medicamentos dessa natureza, e a indicação não seria na prevenção, mas sim naquela condição quando apresentar um estado gripal, nós recomendamos então que se submeta à propedêutica. É necessária a propedêutica relacionada com eletrocardiograma, prova de função hepática. A partir daí está tudo bem. Sim, a avaliação das doenças persistentes, avaliação oftalmológica. Isso tudo nós temos condições de fazer, bem verdade. Mas com base nisso, nós então, não tendo contraindicações ou tendo contraindicações relativas, poderíamos ocasionalmente iniciar a terapêutica nesse sentido. Ou seja, eu tenho uma condição gripal que caminha para uma condição gripal grave, então eu já teria essa indicação. Se, porventura, iniciando a medicação no meio do tratamento, que é um tratamento de curto prazo, na verdade são 5 a 7 dias, se no meio desse tratamento, 2, 3 dias, eu começo a apresentar alterações eletrocardiográficas ou alterações de função hepática ou alterações à sintomatologia relacionada com a visão, estaria indicada formalmente a suspensão da medicação. E por que isso? Eu tenho uma condição, que é a Covid-19, que na maior parte das pessoas, hoje em dia a gente ainda considera a maior parte das pessoas, uma vez que preciso se diga, as cepas que nós temos aqui não são exatamente as cepas que se tinha na Itália. E com isso o comportamento acaba sendo um pouquinho diferente, né? Como muito bem disse um assessor do ministro da Saúde, no caso do Covid-19 no Brasil, a história está sendo escrita, né? Nós não temos a história da China, não temos a história da França, a história da Itália, não temos a história da Espanha, não temos a história dos Estados Unidos. Nós temos a nossa história que está sendo feita com base nas condições do nosso clima, com base na genética do nosso povo, enfim. Nós ainda não sabemos como o vírus se comporta, mas que de qualquer forma podemos afirmar que a maior parte das pessoas sairá muito bem dessa infecção. Então imagine a seguinte situação, as pessoas saíram bem e eu, por negligência, por imperícia e às vezes até imprudência, eu uso a medicação de forma maciça, sem observância da individualização de cada caso, eu estou me incorrendo numa situação de muito risco. Eu particularmente penso que a medicina precisa ser feita com qualidade, com segurança. Se não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal. É um princípio que eu penso nós todos deveríamos seguir. De qualquer forma, nós nos colocamos inteiramente à disposição, seja para retirar dúvidas, seja para avaliação. O importante é você ter as informações. Com base nas informações, a partir daí sim, decidir apoiado em critérios técnicos. Muito obrigado e boa sorte a todos nós.